Já vou te avisando que nesse vídeo eu vou te ensinar coisas que ninguém te ensinou, nem no curso de Pilates, nem na faculdade, nem em nenhum outro lugar sobre como montar sua aula de Pilates. O segredo que eu vou te contar agora, em um passo a passo, eu tenho certeza que vai mudar a sua visão, a sua perspectiva sobre a sua aula de Pilates de uma vez por todas. Vai mudar a dinâmica da sua aula, como já mudou a de centenas de alunas que já passaram por aqui. E eu tenho certeza que vai transformar a sua também, claro que para melhor. Então fica aqui comigo e presta bastante atenção nesse passo a passo que eu vou te ensinar. Eu descobri definitivamente como acabar com essa confusão que é a sua aula de Pilates. As minhas alunas conseguem ter tranquilidade durante a aula, mesmo que tenha 2, 3, 4 alunos. Conseguem orientar os exercícios sem precisar ficar demonstrando, conseguem ter segurança para administrar ali o ritmo da sua aula, até com aqueles alunos mais apressadinhos, sabe? Que você nem terminou de falar ainda e ele já está lá fazendo exercício. E elas conseguiram tudo isso depois de aplicar exatamente esse passo a passo. Você vai entender finalmente porque você se sente tão cansada, tão exausta física e mentalmente depois de um dia de trabalho. E porque muitas vezes você se sente frustrada com a aula que você deu. Tudo isso tem um porquê. Finalmente, muito mais importante do que tudo isso, eu quero te ensinar a acabar com esse problema. Você vai poder terminar sua aula e se sentir satisfeita de tudo que você fez com seus alunos. Você vai se sentir orgulhosa da aula que você deu. E finalmente você vai poder ter controle sobre a sua aula e não deixar mais que os alunos tenham o controle dela no seu lugar. Você vai organizar sua aula, melhorar a dinâmica dela. Os seus alunos, eles vão prestar atenção em você, vão te escutar, vão fazer exatamente o que você está falando, vão prestar atenção em você e você vai poder até tomar um cafezinho enquanto eles estão fazendo os exercícios. E você pode anotar tudo isso que eu estou falando e me cobrar depois, porque eu estou aqui para me comprometer com os seus resultados. Com isso, você vai se sentir mais segura, mais confiante, vai acreditar que você pode dar uma boa aula, mesmo que seja uma aula em grupo. E vai oferecer os melhores resultados para os seus alunos. Então eu vou começar te explicando por que essa maneira que te ensinaram a montar a sua aula não funciona. Às vezes funciona com um aluno, não funciona com outro. Às vezes até funciona se você der aula para 1 ou 2 alunos no máximo, porque mais do que isso você já se perde. Funciona se você tiver aí na sua aula alunos que têm uma boa consciência corporal. Porque se você tiver algum aluno mais complicado, que tem dor, que tem alguma limitação, tudo que você planejou já vai por água abaixo. E às vezes, mesmo anotando todos os exercícios da aula e fazendo tudo certo, parece que esse planejamento não dá conta. E quando você vai ver, já acabou o que você planejou, o que você escreveu ali no papel, e ainda falta 20, 30 minutos para a sua aula terminar. Afinal, por que tudo isso acontece? O que esqueceram de te ensinar lá quando você fez o seu curso de Pilates? Qual informação ficou faltando? O passo a passo que eu vou te ensinar agora é muito simples. E se você entender, você destrava e você já consegue aplicar ele hoje mesmo na sua próxima aula. Então presta bem atenção, porque tem muita instrutora de Pilates que passa anos para descobrir como montar sua aula. E tem instrutora que nem descobre. Passa a vida inteira sem descobrir e continua insatisfeita com a sua profissão. Então vamos lá, porque isso aqui vai mudar completamente a sua maneira de dar aula. Quando eu comecei a dar aula de Pilates, eu achava que a minha carreira ia ter um tempo de duração. Eu tinha certeza que ia chegar em determinado ponto da minha vida que eu ia enjoar de dar aula, porque eu já ia ter passado milhares de vezes, repetido milhares de vezes a mesma aula, nem eu e nem os meus alunos iam aguentar mais fazer aqueles exercícios. Por quê? Porque eu pensava assim, como que eu vou conseguir dar aula de Pilates todo santo dia usando só esses exercícios que eu aprendi aqui nessa apostila? Na minha cabeça, a minha aula ia ficar chata, repetitiva e ia chegar uma hora que eu não ia mais ter o que fazer. E é claro que eu me sentia insatisfeita com isso e eu tenho certeza que no início da sua carreira você também já deve ter se sentido assim. E aí eu cheguei na brilhante conclusão que o que faltava na minha aula era criatividade, que eu precisava ser criativa para ser menos repetitiva e os alunos gostarem realmente da minha aula. Foi aí que eu tive a ideia de procurar exercícios no Instagram e o que eu encontrei ali parecia que era a solução dos meus problemas. Uma biblioteca de exercícios, um mundo de exercícios, cheio de variações, de acessórios, de aparelho junto com aparelho, aquela coisa que eu achava que era exatamente o que os meus alunos precisavam. Exercícios extravagantes, pessoas juntando um aparelho em cima do outro,
fazendo invertida em tudo quanto é lugar, e eu achava que aquilo ali era a criatividade que faltava na minha aula de Pilates. E eu realmente comecei a acreditar nisso, que quanto mais criativa eu fosse, quanto mais criatividade eu tivesse, esse tipo de criatividade, melhor seria a minha aula e mais os alunos iam gostar de mim. Acontece que aplicar esse monte de variedade de exercícios na minha aula não me trouxe a segurança que eu achava que teria. Pelo contrário, deixou os meus alunos cada vez mais viciados em fazer coisas novas e eu entrei naquele ciclo que eu tinha que fazer cada vez coisas mais difíceis, mais inovadoras para eles continuarem gostando, engajados ali na minha aula. E no final, aquele problema da minha aula ser repetitiva e ser uma bagunça continuava a mesma coisa. Era aluno levantando toda hora, aluno me chamando toda hora, aluno que eu acabava de demonstrar uma coisa e quando eu virava de costas ele estava fazendo uma coisa completamente diferente do que eu demonstrei. Aluno que atendia o telefone no meio da aula sem falar quando aparecia algum aluno com alguma limitação. Aí realmente eu me perdia toda e eu não sabia o que fazer. Foi aí que quando eu abri o meu estúdio, eu cansei de toda essa confusão e eu fui atrás de estudar como eu poderia organizar a minha aula, para minha aula ser uma aula melhor, para eu realmente ficar satisfeita com o que eu fazia e como consequência disso, dar mais resultados para as pessoas que passavam ali pelo meu estúdio. Porque eu precisava melhorar minha aula. Eu não estava satisfeita com o que eu fazia ali dentro da minha sala de aula. E eu queria realmente oferecer uma aula melhor para as pessoas que passavam por ali. E é exatamente esse passo a passo que eu vou te ensinar nessa aula de hoje. Eu vou te contar agora quais foram as mudanças que eu fiz na minha aula que transformaram uma aula que era uma zona para uma aula que hoje é tranquila. E que hoje eu e as minhas instrutoras aqui do estúdio atendemos até 4 alunos com tranquilidade e conseguimos até tomar um cafezinho no meio da aula. Eu vou separar em 3 passos o que eu vou te ensinar aqui nessa aula de hoje. E o primeiro desses 3 passos é: pare de demonstrar exercícios na sua aula. É impossível ter uma aula organizada se você demonstra os exercícios para todos os alunos. Você já parou para pensar no quanto você fica perdida no meio da aula? O quanto seus alunos precisam ficar se movimentando de maneira desnecessária? O quanto você vira as costas para um aluno enquanto você está demonstrando para o outro? E o quanto isso reflete na desorganização e nessa confusão que é a sua aula hoje? A primeira mudança que você precisa aplicar na sua aula é abolir a demonstração de exercícios e começar a usar o comando verbal. Com o comando verbal, você consegue guiar a sua aula, mesmo que seja em aparelhos diferentes, para pessoas diferentes, através da sua voz. Você mantém o seu aluno ali em uma posição, em um aparelho e você mantém a organização da sua aula. Além de otimizar a atenção do seu aluno, a consciência corporal, dele entender melhor o que ele está fazendo e por conta disso ter muito, mas muito mais resultados do que se ele ficar ali só te copiando sem prestar atenção em nada. Afinal, se ele estivesse prestando atenção quando você demonstra para ele, ele não esqueceria o que você falou em 3 segundos, né? O segundo passo para você começar a organizar a sua aula: pare de fazer rodízio nos aparelhos. Eu tenho certeza que no seu curso de Pilates você aprendeu que o seu aluno, principalmente ali na aula experimental, precisaria passar um pouquinho por cada aparelho para ele experimentar, para ele conhecer cada aparelho do método Pilates. Eu chamo isso de aula experimental degustação. O seu aluno, ele não está nem aí se ele vai conhecer, se ele vai passar, se ele vai sentir cada aparelho do Pilates. O seu aluno quer resultado. Você não precisa ficar passando por todos os aparelhos com todos os alunos. Escolha um aparelho, escolha um exercício e mantenha o seu aluno ali durante a sua aula. Você vai perceber que você vai ter muito mais organização. Já imaginou você dando uma aula para 2, 3, 4 alunos sem ficar rodando eles de aparelho? Você conseguir montar uma aula inteira, do começo ao fim, no mesmo aparelho. E como você não vai mais demonstrar, você nem precisa ficar tirando o aluno daquele aparelho. Você vai ficar, através do seu comando verbal, orientando os posicionamentos dele. Você imagina o quanto de diferença isso vai fazer na sua aula? O terceiro passo, que é o mais importante, que é o principal, sugiro até que você pegue uma caneta aí para você anotar, é
Organize os exercícios da sua aula através de uma sequência de movimentos. Você já tinha ouvido falar sobre isso? É a sequência de exercícios que vai permitir que você pare de demonstrar e que você mantenha o seu aluno no mesmo aparelho durante a aula inteira. Porque através da sequência, você vai pensar sempre numa construção de movimentos com começo, meio e fim. E para você fazer essa construção, você vai deixar o seu aluno ali no mesmo aparelho, no mesmo posicionamento, o máximo que você conseguir. E você vai ver que isso melhora e estimula até o aprendizado motor desse aluno, a atenção, consciência corporal, tudo que eu já tinha falado para vocês aqui antes. Agora vamos lá para a parte mais importante dessa aula. Eu vou te ensinar a criar a sua sequência de exercícios agora. E depois dessa aula você vai conseguir aplicar na próxima aula que você for dar, no próximo horário de aula que você tiver aí, você já vai conseguir sair daqui dando aula através da sequência de exercícios. Você vai perceber que aplicar essa sequência que eu vou te ensinar na sua aula já é suficiente para você parar com essa mania de colocar os seus alunos para ficarem se movimentando ali nos aparelhos e ficar levantando toda hora na sua aula e perder totalmente a concentração, a fluidez do exercício. Você vai perceber que a diferença de uma aula de Pilates, de quem aplica a sequência ou não, é que a sequência ela traz organização, ela traz controle, ela traz fluidez para sua aula. E os seus alunos, eles vão reconhecer essa mudança e vão falar para você que a sua aula está até mais difícil por conta da sequência de exercícios. A primeira coisa que você vai fazer então para montar a sua sequência é escolher o objetivo da sua aula. Gente, todo exercício que vocês passam para os seus alunos precisa ter um objetivo. E você tendo escolhido esse objetivo antecipadamente, fica muito mais fácil de você escolher os movimentos que são correspondentes a esse objetivo. Você tem um norte ali, você não fica ali na sua aula passando um pouquinho de cada coisa para o seu aluno, porque é por isso que você tem aquela sensação de que seu aluno fez tudo o que podia fazer, fez exercício para o corpo inteiro, ainda falta meia hora para a aula dele terminar. Então, vamos focar em uma coisa. Eu quero que vocês determinem primeiro um objetivo para sua sequência, um objetivo para sua aula. E aí, existem milhares de objetivos para você escolher. Você pode escolher mobilidade de quadril, mobilidade de cintura escapular, fortalecimento de cintura escapular, fortalecimento de abdômen, estabilidade de quadril, fortalecimento de glúteo. Tudo isso aqui entra em objetivos que você vai trabalhar na sua aula. Depois que você tem bem claro na sua cabeça qual é o seu objetivo, você vai escolher o aparelho. Então você já entendeu ali o que você quer trabalhar. Vamos supor que eu quero trabalhar glúteos na minha aula de hoje. E eu vou escolher um aparelho para fazer esse trabalho de glúteos. Veja que não é tão difícil, porque eu consigo trabalhar glúteos em todos os aparelhos com milhares de exercícios diferentes. Eu trabalho glúteos na ponte, eu trabalho glúteos no agachamento. Esse agachamento eu posso fazer ele como um footwork no reformer, eu posso fazer ele no solo, com a bola, eu posso fazer ele no Cadillac. Então olha quantas possibilidades surgem na sua aula, mas o melhor, de maneira organizada. Você pode escolher ali reformer, Cadillac, chair. Você pode escolher o solo, se você quiser começar a aula no solo, começar no mat, fazer a aula inteira no mat. Se você não tem aparelhos e trabalha só com Pilates solo, você escolhe ali a posição inicial. Inclusive, esse é o terceiro passo da sequência. Agora, você vai começar a pensar no exercício em si, sabe? No movimento ali que seu aluno vai fazer. Então, você já escolheu o objetivo, você já escolheu o aparelho e agora você vai escolher ali a posição inicial desse aluno. O seu aluno pode começar o exercício deitado, de barriga para cima, de barriga para baixo, de ladinho, né, que são os decúbitos dorsal, ventral, lateral. Seu aluno pode começar em pé, ele pode começar de joelho, ele pode começar sentado com a perna cruzada. Então existem também 1 milhão de opções de decúbitos, de posições para você colocar o seu aluno. E aí você sempre vai pensar, é claro, em uma posição inicial que corresponda ao objetivo que você escolheu lá em cima, lembra? Depois que você já escolheu tudo isso, você vai começar a explorar os movimentos do seu aluno nesse decúbito que você escolheu, correspondente ao objetivo que você também já escolheu. E aqui, gente, é só você usar a imaginação e você vai perceber que criatividade e imaginação não é nada mirabolante. Não é ficar colocando um aluno em cima do outro, não é ficar colocando o aluno pendurado, não é ficar juntando um aparelho no outro. Isso não é criatividade.
Criatividade é o seu poder de explorar um mesmo decúbito, um mesmo aparelho em vários movimentos diferentes, e o seu aluno vai ter ali uma aula organizada, ele vai ter mais chances de sentir ali realmente o objetivo que você escolheu, porque pensa comigo, ele vai ficar ali um tempão fazendo exercício para o mesmo objetivo, no mesmo decúbito, só mudando as variações de movimento. Eu vou aproveitar enquanto eu estou falando aqui e eu vou colocar uma sequência de exercícios aqui para vocês que tem lá dentro da comunidade para vocês entenderem esse raciocínio de escolha de objetivo e de explorar os movimentos dentro desse objetivo. Esse passo a passo que eu acabei de te ensinar, você pode começar a colocar em prática na sua aula de hoje. Pega essa sequência que está rodando aqui na sua tela, dá pause, tira print, anota essa sequência e eu vou te dar um desafio de aplicar essa sequência na próxima aula que você tiver aí, no seu próximo horário de aula de Pilates. E eu tenho certeza que você vai perceber a melhora da sua aula, a organização da sua aula e os seus alunos vão falar que essa maneira nova de dar aula deixou os exercícios mais difíceis, que tem alguma coisa diferente na sua aula. As minhas alunas montam as suas aulas todo santo dia, baseadas exatamente em sequências como essa que você acabou de ver. E olha o que elas falam das sequências de exercícios. Olha o que elas falam do resultado da transformação que elas tiveram apenas por fazer essa mudança na maneira de montar a aula, na maneira de organizar a aula, na maneira de conduzir os exercícios. Dá uma lida aqui em tudo que elas estão falando de benefícios de transformação que aplicar a sequência de exercício, que a organização de aplicar essa metodologia trouxe para a aula delas. As minhas alunas falam para mim todos os dias que agora elas conseguem organizar as suas aulas, conseguem atender mais alunos através do comando verbal, conseguem se sentir mais confiantes. Agora elas têm mais certeza do que elas passam ali nas suas aulas, elas enxergam mais sentido nos exercícios que elas escolhem ali para cada aluno. E elas falam também que os próprios alunos reconhecem que alguma coisa mudou, que alguma coisa está diferente na aula, só que essa aula mudou para melhor. Ou seja, ficou mais difícil para eles. Agora que você já tem uma breve noção do porquê tudo aquilo que te ensinaram lá no curso de Pilates não é suficiente, você já entendeu por que você se sente perdida aí na sua aula? Você já entendeu como você pode solucionar isso? Agora você está um pouco mais preparada para entender como você pode aplicar essa nova maneira de dar aulas aí no seu dia a dia. Não é simplesmente para quem quer ser menos repetitiva, mais criativa, mais dinâmica na sua aula. É para quem cansou dessa confusão. É para quem cansou de verdade. É para quem não aguenta mais e dormir todos os dias com aquela sensação de que poderia ter dado uma aula melhor para os seus alunos, de que poderia ter corrigido melhor o seu aluno, de que poderia ter dado mais atenção para ele, de que a sua aula poderia ser mais proveitosa, mas você não conseguiu. É para quem já percebeu que esses exercícios do Instagram, eles podem até deixar a sua aula diferente e divertida, mas eles não te trazem a segurança que você precisa para dar os resultados que você quer para os seus alunos. É para quem cansou de dar aula igual todo mundo dá e agora quer começar a fazer diferente. Depois de estudar e testar diversas maneiras de dar aula, eu cheguei nessa metodologia de montar sua aula, de criar sequências, de usar o comando verbal para fazer tudo isso. E eu posso garantir que essa metodologia, que esse formato de montar a sua aula dá certo em qualquer situação. Dá certo se você trabalha com Mat Pilates, se você trabalha com atendimento domiciliar, se você tem estúdio com um aparelho, 2 aparelhos, com aparelhos iguais, com aparelhos diferentes, se você atende 1, 2, 3, 4, 5 alunos, eu posso te garantir que a sequência de exercícios faz você conseguir dar aula nesses diferentes cenários e dar uma boa aula e ficar satisfeita com o que você faz. Essa maneira de dar aulas, ela pode até parecer muito nova, muito diferente, mas eu vou te ajudar nesse processo de implementar as sequências na sua aula. Eu tenho todas essas aulas prontas e organizadas com orientações e comandos e ideias infinitas de variações para você estudar e começar a aplicar na sua aula. Tudo isso fez sentido para você? Bom, se fez sentido, eu tenho um convite para te fazer. Eu quero facilitar a sua vida. Eu quero que você sinta prazer em dar aula de novo. Eu quero que você sinta orgulho da profissional que você se tornou. E você,
Quer isso para você? Se você quer, então se prepare, porque chegou a sua hora de entrar na comunidade da Thay. Mas o que é a comunidade da Thay? A comunidade, gente, ela é a biblioteca de exercícios da instrutora de Pilates. Lá você vai encontrar sequências prontas, aulas prontas para você passar para os seus alunos. Aulas no Reformer, aulas no Cadillac, aula na Chair, aula no solo, aula com acessórios, aula com foco em membros inferiores, membros superiores, alongamento, mobilidade, abdominais, tudo que você precisa organizado de uma forma fácil para você assistir de onde você estiver e conseguir aplicar na sua aula. Lá eu vou te ensinar na teoria e na prática como que você vai fazer para montar a sua aula. E tem mais! Lá você também encontra aulas de assuntos específicos que vão te ajudar muito no seu dia a dia com os casos de alunos que chegam aí para você. Aula sobre avaliação, aula sobre hérnia de disco, aula sobre escolhas de exercícios para patologia, sobre diástase. E o melhor é que você pode consumir todo esse conteúdo de onde você estiver, no seu horário livre, a hora que você quiser. Você pode ouvir essas aulas, você pode estudar essas aulas enquanto você almoça, nos seus horários livres, no carro, lavando louça. Você pode aproveitar aí o intervalo quando o aluno falta. Você nem precisa de muito tempo disponível para conseguir assistir tudo isso. Você pode ir assistindo ali um pouquinho por dia, porque eu sei que você não tem tempo sobrando. Eu vou literalmente virar a sua companhia de todos os dias. E se bobear, até os seus alunos vão me conhecer, porque você vai contar para eles que você aprendeu todas essas sequências na comunidade da Thay. No final dessas aulas, você vai perceber que consegue aplicar o que você aprendeu no mesmo dia, na próxima aula que você for dar. Todo o conteúdo da comunidade é super fácil de ser acessado. Você pode assistir pelo celular, pelo tablet, pelo computador, até pela televisão. Você pode criar um compromisso de assistir um pouquinho todo dia, ou você pode escolher ali um dia específico da semana para assistir às aulas. Você pode assistir de onde você estiver, na hora que você quiser. Gente, é muito simples. Realmente só não aprende quem não quer. Eu não sei se você sabe, mas eu já investi mais de 60 mil reais em cursos para estar onde eu estou hoje, aqui, falando com você e te ensinando tudo que eu sei. E lá na comunidade você vai ter tudo que você precisa para eliminar o medo, a confusão, a insegurança durante as suas aulas. E principalmente para te dar mais confiança e mais satisfação no que você aplica dentro da sua sala de aula. Nada que você tenha visto se compara ao que tem dentro da comunidade da Thay. Mas ainda assim, eu quero te dar mais. Eu quero te dar mais porque eu sei que eu tenho mais para te entregar e para te ajudar e para facilitar a sua vida. Além de ter acesso a todas as aulas e sequências prontas, que toda semana eu coloco sequência nova, tá? Além de tudo isso, você ainda vai ter chance de ser minha aluna. É isso mesmo. Uma vez por semana, nós temos aula ao vivo para as instrutoras da comunidade da Thay. E nessa aula, você vai ser minha aluna. E você vai ver como eu faço para montar a aula, quais são as minhas correções, os comandos verbais. E isso tudo é extremamente enriquecedor para a sua aula de Pilates, para você replicar aí com seus alunos. E não para por aí não, tá? Além de tudo isso, eu ainda vou te dar um curso que eu vendo separado, mas eu vou te dar ele porque faz todo sentido com o que você vai aprender lá na comunidade. Você vai ganhar gratuitamente, sem precisar pagar nada mais, um curso inteiro, completo de comando verbal, o curso Comando Verbal Eficiente. Esse curso é um curso que eu criei para ensinar as minhas alunas a terem um comando verbal eficiente, um comando verbal que os alunos realmente entendam o que a instrutora está querendo falar. Você já sentiu, às vezes, que parece que você fala grego, que seu aluno não entende o que está falando, que você fala uma coisa, ele entende outra, e você fica pensando assim, meu Deus, não é possível, será que ele não entende? Será que o problema sou eu? Será que o problema é ele? Enfim, eu tenho certeza que você já passou por essa situação aí na sua aula. Esse curso, ele resolve exatamente isso. Você sabia que na nossa aula, nós estamos sempre criando um novo aprendizado motor no corpo dos nossos alunos? Pois é, lá dentro do curso de comando verbal, eu te ensino exatamente isso. Além de te ensinar comandos fáceis de serem entendidos pelo seu aluno. Além disso, eu disponibilizei a minha equipe para cuidar de você no que você precisar. Lá você vai ter um suporte para tirar suas dúvidas, para responder os seus comentários, para te ajudar no que você precisar. Se for necessário, para até levar a sua dúvida até mim, para que eu mesma responda o que você está perguntando.
Fala sério, é incrível pensar que tudo isso pode estar dentro de um único lugar, né? Então chegou a sua hora. Você vai poder colocar a mão na massa agora mesmo. Você vai poder iniciar essa transformação a partir de agora. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo por um ano inteirinho. E toda semana eu coloco novas ideias de exercícios, novas sequências e você tem uma nova aula comigo lá dentro da comunidade. Só que eu não posso garantir que essa condição especial vai se repetir. Por isso eu já aviso logo, senão depois vocês voltam para me cobrar que eu falei que a comunidade era... Essa condição, o que eu posso garantir para vocês é que essa condição especial, ela está valendo agora, enquanto você está assistindo esse vídeo. Depois, você deixa passar essa oportunidade, você deixa passar todos esses bônus e vem reclamar comigo. Então, presta atenção. Eu não tenho como garantir quanto tempo essa oferta vai ficar no ar. Então, a decisão agora é com você. É uma oportunidade única que você pode aproveitar agora, clicando no botão aqui embaixo. Então, se você está cansada dessa rotina de aula que te consome, se você quer aprender a montar a sua aula de uma vez por todas, se você nunca mais quer se sentir repetitiva e quer realmente melhorar o resultado dos seus alunos, clica agora no botão aqui embaixo para você começar a assistir, a consumir todo o conteúdo da comunidade agora e colocar tudo em prática na sua próxima aula. E caso você entre na comunidade e veja que não faz sentido para você, que você não goste das aulas que estão lá, que não faça seu estilo, não tem problema. Eu devolvo o seu dinheiro sem nem te perguntar o porquê. Porque eu não quero realmente te entubar nada à força. Eu quero que as coisas façam sentido para você. Então você pode entrar lá, dar uma olhada no conteúdo durante o seu período de garantia e se você não gostar, é só pedir seu dinheiro de volta. Pronto. Então chegou sua hora. Clica no botão que está logo abaixo desse vídeo e eu te espero lá dentro, como minha aluna da comunidade da Thay. E se você ainda estiver insegura, vale a pena você clicar aqui embaixo em comprar e fazer o teste. Acredita em mim, você não vai se arrepender. Então, se você já escolheu clicar no botão aqui embaixo, seja muito bem-vinda à comunidade da Thay.